Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje, iniciando mais um mês, hoje 1º de abril, sábado da 5ª semana da Quaresma, iniciando esse mês, que é o mês da graça, de vivermos esse mistério santo que a Igreja nos oferece. Então, próximo sábado, já estaremos vivendo o sábado da ressurreição, mas ainda não chegamos, estamos preparando o nosso coração. Então, hoje é um dia especialmente para rezarmos, não só junto com a Virgem Maria, mas pedirmos essa graça. E falando em Virgem Maria, hoje aqui na Missão do Rio de Janeiro nós temos um encontro nos braços da Mãe. Então você é convidado a participar conosco desse momento de graça aqui na nossa casa, que são os primeiros sábados do mês dedicados à Virgem Maria. E hoje também temos o lançamento do livro de Dom Antônio Augusto, com o tema Excelência do Amor. Às 10 horas da manhã ele estará aqui na Casa São Francisco de Sales, dando o autógrafo, falando do seu livro. Então eu quero te convidar a participar desse momento, a vir adquirir o livro, a beber da graça desse pastor da nossa igreja, esse bispo auxiliar Dom Antônio Augusto, que nos traz, através desse livro, a excelência do amor, assuntos tão importantes para a nossa sexualidade, seja ela conjugal ou pessoal. Então é um tempo também que hoje a Casa do Rio de Janeiro está vivendo forte na presença de Dom Antônio Augusto. As leituras que a igreja nos oferece hoje do profeta Ezequiel. Assim diz o Senhor: eis que vou tomar os filhos de Israel dentre as nações, para as quais foram levados, e reuni-los-ei de todos os povos, e os reconduzirei para a sua terra. E farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e haverá um só rei para todos eles. Já não constituirão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não voltarão a contaminar-se com seus ídolos imundos, com as suas abominações e com todas as suas transgressões. Hei de salvá-los das suas apostasias, com que pecaram, e hei de purificá-lo, para que sejam o meu povo e eu seja o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e haverá um só pastor para todos, e andarão de acordo com as minhas normas, e guardarão os meus estatutos, e os praticarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, terra em que habitaram os vossos pais. Nela habitarão eles, os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, o meu servo, será o seu príncipe para sempre. Concluirei com eles uma aliança de paz, a qual será uma aliança eterna. Estabelecê-los-ei e o multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A minha habitação estará no meio deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim saberão as nações que eu sou o Senhor, aquele que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Então a gente percebe nessa leitura do profeta Ezequiel a promessa de Deus, né? Ele vai dizer tudo aquilo que ele vai fazer com o seu povo a partir do momento que eles deixam os ídolos, né? A partir do momento que eles renunciam cultuar outros deuses. E aí ele vai começar a dizer tudo o que ele quer fazer com o povo. Primeiro ele vai fazer um momento de purificar para que o povo seja um único povo e que Deus seja o Deus, né? Seja o seu Deus. Depois ele vai falar, habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Então ele começa a dar toda a promessa, né, do povo que vai habitar. Ele vai concluir uma aliança de paz, ao qual essa aliança será uma aliança eterna. Ele vai estabelecer o povo e multiplicará as nações. E por último ele vai dizer, a minha habitação estará no meio deles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a promessa que o Senhor faz com os filhos de Israel, mas que hoje o Senhor quer fazer com cada um de nós. Ele quer habitar no nosso meio a partir do momento que tenhamos um coração indiviso, que o nosso coração não esteja dividido, cultuando outros deuses, e a gente pode perceber que tipo de deuses nós cultuamos. O poder, o dinheiro, né, a soberba, o orgulho. Há tantos poderes, há tantos deuses dentro de nós que nós precisamos renunciar e que o Senhor quer estabelecer conosco a sua aliança. Uma aliança de paz, uma aliança de purificação, mas sobretudo Ele quer ser o nosso Deus, Ele que quer reinar no nosso coração. E devemos deixar que Deus seja o Rei de todas as situações, Ele seja o Senhor dos Senhores na nossa vida. O Salmo de hoje é uma continuação
justamente do profeta, só que agora não é o profeta Ezequiel, é o profeta Jeremias, que vem falar a cada um de nós. Nações, escutai a palavra do Senhor, anunciai-a às ilhas longínquas, dizei, aquele que dispersa Israel o reunirá, ele o guardará como um pastor a seu rebanho, porque o Senhor resgatou Jacó, libertou da mão dos mais fortes. Eles virão gritando de alegria sobre os altos de Sião, afluirão aos bens do Senhor. Então a virgem terá prazer na dança, e juntos os jovens e os velhos. Convertei o seu luto em alegria, consolá-los-ei, alegrá-los-ei depois do sofrimento. Então, o salmo de hoje é esse salmo da promessa de Deus e é uma confirmação da leitura, né? O Senhor aqui vai pedir de reunir o seu povo para que não adore outros deuses, e o salmo de Israel, ele guarda o seu povo como esse pastor que guarda o rebanho. E essa frase hoje para nós deve ser a frase-chave do salmo, né? O Senhor, ele o guardará, cada um de nós, como um pastor a seu rebanho. O Senhor quer te pastorear neste dia. Deixa-te ser pastoreado por Ele, deixa-te ser conduzido pelo Senhor. Ele quer nos resgatar, nos tomar pela mão, né? Ele quer cuidar de cada um de nós. Ele quer consolar o nosso coração, consolar o nosso luto. Então, o Senhor quer ser o verdadeiro pastor da nossa vida. Então, nos deixemos, neste sábado, sermos pastoreados pelo Senhor. O evangelho de hoje é o evangelho de São João. Muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que fizera Jesus. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e as nações. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhe: vós de nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo, e não pereça a nação toda? Não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com os seus discípulos. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos subiram do campo a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Eles procuravam Jesus e, estando no templo, diziam entre si: que pensais? Virá ele à festa? Então, mais uma vez, o evangelho de hoje, essa continuação, ao longo dessa semana a gente tem percebido, né, a perseguição dos judeus, né, a perseguição ali do povo com Jesus, por causa que já sabiam da promessa, né, sabiam de fato qual era a missão que eles estavam ali. E percebemos que aqui começa um certo ciúme, uma certa indignação, né? Eles vão justamente, os sacerdotes e os fariseus vão reunir o conselho e vão se questionar, porque eles tinham medo de que os romanos crescem nele, em Jesus, e que destruísse o lugar santo e a nação deles. Então, olha como o ciúme, como o medo de perder o poder é capaz de destruir o outro. E aqui no coração deles não havia uma confiança, eles não acreditavam, mas eles perseguiam o Senhor. E por causa disso, Jesus precisou ter que se afastar, não andar mais em público, mas ao contrário, né? Eles estavam ali procurando Jesus para matar. E a partir daí já começa, né, todo o caminho de perseguição e de provação que ele vai viver por amor a cada um de nós e que ele aceita viver esse mistério. Hoje também no ofício das leituras, a igreja vai nos dar como leitura os sermões de São Gregório Nazianzo, bispo. Vamos participar da festa da Páscoa. Então, é uma bela leitura para nos preparar para esse tempo forte pascal. Que Deus os abençoe.